Irmãos, nós vamos avançar um pouco mais no livro de Filipenses, agora entrando no capítulo 2. Nós vamos ler o trechinho aí de 1 a 4, capítulo 2 de Filipenses, de 1 a 4. Diz assim: ela é uma exortação ao amor fraternal e à humildade. Vamos lá. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Deus dê graça para nós essa manhã, como o Juliano já pediu, que a gente possa compreender aquilo que Deus tem para nós, né? A respeito de igreja, como igreja, o que Paulo está querendo falar aqui aos filipenses e se identifica conosco também no século XXI, na Igreja Cristã em Campo Grande, né? Então a gente já estudou que depois de Paulo mostrar aos irmãos que ele vivia e descansava na perspectiva de Deus sobre as coisas que lhe aconteceram, lembra-se que a gente já falou sobre isso, não foram coisas boas, mas o que lhe aconteceu ele via pelo prisma de Deus, pela soberania de Deus, e ele conseguiu ver positivamente tudo aquilo, né? O apóstolo fala que passa, e depois ele fala então que passa por um dilema. Ele estava passando por um dilema na sequência, e ele diz assim: ou viver ou morrer, o que eu faço? Né? A gente estudou sobre isso também. São duas situações que ele vê de forma positiva, sem medo, mas cheio de esperança. Quando Paulo diz assim, é infinitamente melhor estar com Cristo, incomparavelmente melhor. Porém, no momento mais necessário é estar convosco, para auxiliar vocês, para ajudar vocês, para que eu possa servi-los. Então, Paulo se vê nesse dilema. Eu imagino assim, né, a gente assiste aqueles filmes de guerra, eu gosto muito de filme de guerra, e teve alguns a gente já assistiu, depois de um combate muito sangrento entre dois exércitos, né? Um exército que está tentando ocupar uma área e ali o outro tenta segurar para que não invada aquela área. Então o invasor está ali combatendo num campo inimigo e ali chega então parece que na última hora, né, que nem polícia, né? Você liga para a polícia, ele demora meia hora para chegar, quando chega na hora, né? E ali parece que chegam aqueles helicópteros do exército que vai resgatar os últimos sobreviventes do exército que está ali combatendo com aquele que está segurando a terra. E o exército, então, eu vejo assim, Paulo parece que ele está quase entrando no helicóptero para ir para casa. Mas ele olha para trás e vê que tem um monte de gente ferida. Ele fala assim: Senhor, eu não posso subir no helicóptero agora, eu vou descer, eu vou voltar para ajudar meus irmãos. Então é mais ou menos isso que Paulo sentia. É necessário agora ficar. Eu quero muito subir nesse helicóptero e ir para casa, mas não é a hora ainda, eu tenho que voltar. Então Paulo desce do helicóptero e espera, e ainda vai trabalhar em prol das igrejas, né? Eu vejo mais ou menos assim, né? Aí Paulo exorta então a igreja a seguir seus passos. Ele mostra o exemplo, vivendo acima de tudo de modo digno do Evangelho. Ele se mostra dessa forma, então ele se mostra como modelo para a igreja, e tendo a mesma perspectiva dele, que a igreja possa ter a mesma visão dele, que lutar pela fé evangélica e padecer por Cristo são uma honra de todo crente. Todo crente tem esse privilégio de padecer por Cristo e de lutar pela fé evangélica. E agora, nessa manhã, nós vamos ver uma outra luta que Paulo não menciona como uma luta aqui, mas é uma luta que ele menciona no capítulo 4 de Efésios, que são textos parecidos, né? E Paulo fala aos Efésios que eles devem batalhar diligentemente, né, para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então é uma luta, né, para preservar a unidade. Então, ele exorta os filipenses como amigos, para viverem em humildade e amor, permanecendo unidos e assim alegrarem o seu coração de amigo deles, porque Paulo se apresenta como alguém muito amigo.
Era uma igreja que tinha no coração de Paulo, ocupava um lugar especial. E também os filipenses, sim, tinham afeto diferenciado por Paulo, né? Não que eles não considerassem os outros apóstolos, os outros líderes e mestres daquela época. Mas Paulo tinha um lugar especial também para a igreja de Filipos. E Paulo era muito sábio, né? Um homem de sabedoria assim que a gente aprende muito com esse homem. Ele usou a própria pessoa. Ele poderia falar assim: vocês lutem, vocês se preservem em unidade para a glória de Deus. Ele não estaria falando nada errado. Aliás, é a base da nossa vida. Nós vivemos para a glória de Deus. Esse é o supremo propósito da nossa vida, né? Glorificar a Deus ao gozá-lo plenamente. Mas Paulo usa ele mesmo, como amigo, ele faz um apelo para alguém de carne e osso que está pertinho deles, né? E ele fala assim: façam isso, né? Alegre o coração do teu amigo. Ou seja, viva em unidade, né? Por causa desse teu amigo aqui. Então é mais ou menos isso que Paulo fala nesse trecho aqui. A gente vai dividir em duas partes esse trechinho. A primeira parte é desfrutando do que ganhamos em Cristo. Essa é a primeira parte. Desfrutando do que ganhamos em Cristo. E está aí no versículo 1. Do versículo 2 ao versículo 4, seria a segunda parte, aplicando o que temos em Cristo aos outros, ou seja, praticando para com os outros aquilo que você já tem em Cristo. Então a primeira parte é desfrutando do que ganhamos em Cristo, e a segunda parte, aplicando o que temos em Cristo aos outros. Então vamos à primeira parte. Na primeira parte, desfrutando do que ganhamos em Cristo, no versículo 1, ele começa colocando, emendando pela conjunção, pois, ele fala, se há, pois, ele emenda com o que ele falou antes. O que é que ele falou antes? É uma conjunção que liga a passagem anterior. Ele falou, no capítulo 1, de 27 a 30, que ele fala sobre lutando juntos pela fé evangélica e que temos o mesmo combate que vistes em mim. Qual é o combate que Paulo tinha nele? Era o combate pelo nome de Cristo e pela fé evangélica. É isso que Paulo tinha, o combate que ele tinha, que vocês viram nele. Paulo viveu e morreu em prol do Evangelho. Paulo viveu e morreu em prol das igrejas, que ele plantou, que ele ajudou a plantar, ou que ele simplesmente visitou e orientou doutrinariamente. Então Paulo lutou e viveu e morreu por Cristo e pela sua igreja. E é isso que ele fala. Então, já que vocês viram isso em mim, vocês têm o mesmo combate que eu tenho, ele fecha o versículo 30 do capítulo anterior, agora ele emenda, já pois então, agora, só que esse pois tanto emenda com a situação anterior, como agora ele vai fazer uma nova colocação, agora ele vai emendar. Tem uma novidade aí para vocês, não é uma novidade, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Ele fala, se há em Cristo, se há pois em Cristo, ele colocou a igreja para pensar no seguinte sentido. A igreja está em Cristo? Sim, está em Cristo. Então, já que, essa colocação aí, se ele não é uma situação, ou não é uma conjunção subordinativa condicional. Eu tive que estudar para pegar isso aqui, que eu nem sabia que existia essa colocação na língua portuguesa. Esse CA, Paulo não está usando isso aqui numa condicional. Não é bem isso, como em outras passagens, a gente vê sim uma condição. Essa situação não é uma condição que Paulo está colocando. Ele não está, por exemplo, não é uma conjunção subordinativa condicional. Por exemplo, Paulo não está dizendo assim, não tenho certeza se vocês estão ou não estão em Cristo, mas se estiverem, pontinho, 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 vocês façam isso, aquilo. Não é essa a colocação de Paulo, não é uma condição. Eu não sei se estão ou se não estão. Não. Mas é uma conjunção subordinativa causal. Paulo está dizendo o seguinte, na verdade, ele diz assim, já que, ou uma vez que, ou por causa de vocês estarem em Cristo, ou seja, ele está afirmando, vocês estão em Cristo. Então aí, ele não está deixando uma dúvida se a igreja estava em Cristo ou não. Ele estava afirmando, vocês estão em Cristo. Então, por vocês estarem em Cristo, por causa de vocês estarem em Cristo, vocês vão agir assim, 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 assim. E ele vai explicar agora por quê. Então, ele coloca a igreja para pensar. Bom, se eu estou em Cristo, eu posso agir dessa maneira. Eu devo agir dessa maneira. Eu preciso agir dessa maneira. É isso que Paulo está fazendo essa colocação inteligentemente aqui. Ou seja, se eu não agir dessa maneira,
eu não tenho evidências de que eu estou em Cristo. Agora, se eu agir dessa maneira, eu estou evidenciando a minha posição em Cristo. Não é? É isso que ele está querendo dizer aqui. Na versão NVI, a gente encontra, parece que de uma maneira um pouco mais clara. Na NVI, nesse trechinho, está assim: se por estarmos em Cristo. Então vejam, né, é uma colocação que coloca mesmo nessa situação de certeza. Se por estarmos em Cristo, vocês já estão em Cristo, né, que pode nos auxiliar a entender que Paulo quer, de fato, exortar. Então agora ele vai exortar. Ele não ia pedir alguma coisa que fosse impossível para a igreja. Mas ele está pedindo uma coisa que é possível por estarmos em Cristo, né? E isso aqui, o Dr. Lloyd Jones, no finalzinho, a gente vai ver uma frase dele que ele explica bem isso. Não agora, depois na conclusão a gente vai ver o que o Dr. Lloyd Jones fala. Agora, vamos analisar então o que temos em Cristo. O que nós temos em Cristo? Vamos analisar algumas coisas que Paulo coloca nesse versículo primeiro. O que nós ganhamos em Cristo? Desfrutando do que ganhamos em Cristo. Em primeiro lugar, ele fala exortação. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, exortação, ele está querendo dizer encorajamento, motivação. Nós temos uma motivação em Cristo. Nós temos isso em Cristo. Nós sabemos que em Cristo nós somos motivados a muitas coisas. E ele vai relatar essas coisas. Ele fala também que em Cristo nós temos uma consolação de amor. Essa consolação significa conforto, significa esperança, significa que nós não somos mais duvidosos tanto pelo que há de vir, o futuro, como pelo passado negro que nós todos tivemos antes de Cristo. Então, essa consolação que Cristo nos dá, ele tanto apagou os nossos pecados na cruz, ou seja, não ficou nenhuma sujeira para trás. Hoje somos cidadãos dos céus, filhos de Deus. Então, essa consolação que nós temos em Cristo apagou o meu passado e me deu uma esperança maravilhosa do futuro. Né? É um futuro glorioso que todos nós, em Cristo, temos. E é isso que nós temos. Outra coisa que ele fala, comunhão do Espírito. Aqui o Espírito está com letra maiúscula. Né? Vocês lembram que a gente falou semana passada? Que ele fala no versículo 27, firmes em um só Espírito. E eu sugeri para os irmãos que aqui poderia ser Espírito com letra maiúscula. Porque é firmes no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos dá firmeza para andarmos vigorosamente, com força, em Cristo. Não é? E aqui ele coloca com letra maiúscula, alguma comunhão do Espírito. Essa comunhão do Espírito seria o nosso relacionamento produzido pelo Espírito Santo. Então, é um relacionamento que nós temos tanto com o Pai, como entre nós, através do Espírito Santo. É mais ou menos o que João falou na primeira epístola, né, de João, capítulo 1, ele fala que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Mas ele não fala nossa comunhão é que eu só tenho comunhão com o Pai e com o Filho, e não tenho com vocês, meus irmãos. Não. Ele fala a nossa comunhão como irmãos é com o Pai e pelo Pai e pelo Filho, porque nós estamos em Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Há comunhão? Sim, há comunhão no Espírito. Ou pelo Espírito, é isso que ele quer dizer. Ele fala mais no versículo 1, que nós ganhamos em Cristo também. Ele fala que afetos e misericórdias, entranhados afetos e misericórdias. Aqui, meus irmãos, a gente pode lembrar de tudo o que foi originado no amor de Deus por nós. Entranhados afetos e misericórdias, que Deus comunicou a nós através do seu amor e são possíveis de serem comunicados entre nós como irmãos. É o que nós recebemos do Pai. O que nós recebemos do Pai? Infinita misericórdia, infinitos afetos, afetos que não conseguimos equacionar humanamente. Quando a gente olha para a cruz, você fala assim, por que tudo isso? Porque você está olhando para si mesmo e você fala assim, eu não valho um milímetro desse madeiro que Cristo morreu, onde Cristo morreu. Eu não valho nada. E esses afetos e misericórdias são muito grandes. Lamentações, o Jeremias acabou escrevendo de uma forma muito bonita. Ele fala assim, que nós só não fomos consumidos por causa das suas muitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Né? Então, ele mostra ali
que esses afetos, ele fala entranhados, porque vem das entranhas mesmo, são coisas muito íntimas e que não se originaram nos homens, mas são originados em Deus, como nós estudamos lá em João. E ele fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então esse grande amor de Deus é que produz em nós amor por Ele e por nós como irmãos. É o que ele diz aqui. Esses afetos e misericórdias são originados no amor de Deus e que podem ser comunicados entre nós como irmãos. Paulo afirma que, já que estamos em Cristo, temos tudo isso. Nós temos tudo isso. Não dá para Paulo fazer uma relação exaustiva de todas as bênçãos, tudo que nós temos em Cristo. Ele faz um resumo muito breve aqui, para que a gente tenha noção daquilo que é essencial, digamos assim, para o que ele vai falar na sequência. O que ele vai falar na sequência? Que nós vamos estudar agora na segunda parte, que é aplicando o que temos em Cristo, fazendo aos outros aquilo que nós recebemos em Cristo. Mas antes, para quê? Para manterem-se unidos como igreja. Então é isso que ele vai começar a falar agora na segunda parte. O alvo de Paulo é a unidade na igreja. Nós já estudamos um pouquinho a semana passada, quando Paulo fala sobre viver de modo digno do Evangelho, lutando pela nossa unidade, lutando juntos pela fé evangélica, que não estáis intimidados pelos adversários. E tudo isso ele fala que nós temos uma luta, e é uma luta não entre nós, mas por nós e por Cristo acima de tudo. Então a nossa luta é por preservar a unidade da igreja. E nós estudamos, eu ouvi alguns comentaristas falando de uma maneira muito bonita, que é uma das bênçãos maiores da igreja, é a unidade. É a unidade que nós vemos em primeiro lugar no nosso Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles vivem em plena unidade, né? Embora três são um. Nós não temos condições de sermos como eles, amalgamados de tal maneira como a Trindade, mas eles nos dão exemplo, né? E é interessante, nós não podemos dizer eles, né? É Ele, o Deus triuno, é um só Deus, né? Então, três pessoas, por isso que chama-se mistério da Santíssima Trindade, né? Eu não consigo explicar para vocês, ninguém consegue explicar. Nós talvez nunca vamos entender, mas nós vamos viver nisso. Nós estamos embutidos nisso, né? Nessa unidade do Pai, Filho e Espírito Santo, e por isso, nessa unidade deles, nós temos condições de mantermos unidade uns com os outros, né? Então, o alvo de Paulo, falando que nós estamos em Cristo e temos todas essas bênçãos, tudo que nós desfrutamos em Cristo, é por causa do motivo da união, ou estarmos unidos como igreja. E agora ele vai relatar então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente aplica isso? Segunda parte, aplicando o que temos em Cristo, fazendo aos outros. No versículo 2, ele diz aqui, com muita sabedoria, eu já falei isso para os irmãos, né? Completai a minha alegria. Olha só, ele poderia fazer assim, façam isso para a glória de Deus. Ele podia falar, mas ele coloca ele mesmo no lugar. E ele fala assim, façam isso para a minha alegria. Talvez fosse alguma coisa, para fazer para a glória de Deus, fica bastante transcendente, fica uma coisa bastante, um pouco distante, mas não é que nós não vamos fazer, nós fazemos para a glória de Deus. Mas da mesma maneira, nós fazemos para a alegria uns dos outros, né? E principalmente aqui Paulo está falando dele, como o irmão que sofreu para a fundação daquela igreja, que ficou preso, que foi espancado. E todos os filipenses conheciam aquela história de Paulo e Silas, né? E tudo que ele sofreu, e muito mais do que isso, que ele sofreu por outras igrejas. Paulo, como amigo, dava notícias a todas as igrejas. Ele não era um cara misterioso, uma ilha isolada, mas ele era um livro aberto. Todas as igrejas conheciam todas as lutas que ele tinha, e todos os seus problemas e dificuldades e temores, enfim. Então, por ser amigo, ele pede para a igreja, completem a minha alegria, né? Completem a minha alegria. Façam isso para alegrar o meu... Vocês são meus amigos? Então, façam isso por mim. O que é? E ele vai explicar, então. Completar a minha alegria, né? Paulo sabiamente apela para a amizade e amor mútuos que eles tinham. E pede, façam isso para me alegrar. Paulo usa mais termos que expressam unidade. Olha agora, os termos que expressam unidade aqui, ele vai relatar do versículo 2, no versículo 2 especialmente. Versículo 2 ele fala, pensar a mesma coisa. Pensar a mesma coisa não implica que não haja discordâncias, não haja discordância.
não implica que nós temos que pensar do mesmo jeito, ou gostar das mesmas coisas, ou não discordarmos de vez em quando de alguma coisa. Como pessoas, nós vamos ter discordâncias. Então, pensar a mesma coisa não significa isso. Mas o que significa, então, pensar a mesma coisa? Significa que pensem, acima de tudo, na luta pela fé evangélica, como propósito maior, abrindo mão de nossos propósitos particulares. Muitas vezes a gente vai abrir mão dos nossos propósitos, do que eu gosto, do que eu tenho de plano para a minha vida, em prol da luta pela fé evangélica. É isso que ele quer dizer aqui, pensando a mesma coisa. Ou seja, eu tenho que ter um pensamento que eu posso ter projetos particulares e devo ter projetos particulares. Mas esses projetos particulares, vez por outra, eles vão ficar em segundo plano, porque existe um projeto maior, que é a minha luta como crente em Cristo Jesus, que eu vou lutar pela fé evangélica. É isso que ele quer dizer. Existe um propósito que está acima dos meus propósitos, que é o propósito de Deus, quando Ele me chamou como crente. Irmãos, essa luta não está restringida apenas para lideranças evangélicas. Não é uma luta de cada membro da Igreja de Cristo Jesus. É uma luta que compete a cada um de nós. Isso não está se referindo a cargos, ou encargos, ou questão de ser oficial ou não. Não é isso. É uma luta que compete a todos os membros que foram batizados em nome do Senhor Jesus. Porque você foi batizado para dentro de um corpo. E esse corpo tem que permanecer unido. Nós não podemos esquartejá-lo. Nós temos que mantê-lo unido. E é uma luta. Nós sabemos que é uma luta. E vai ser uma luta. Mas nós temos condições de manter essa luta positivamente, né? De maneira vitoriosa. Então, o primeiro ponto que ele coloca, pensar a mesma coisa, né? Segunda colocação que Paulo faz aqui, que expressa também unidade da igreja, é que tenhais o mesmo amor. Ele quer dizer, unam-se pelo amor que reveste todas as diferenças e é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14, eu não vou ler, os irmãos quiserem anotar, lê em casa. Colossenses 3, 14 fala que o amor é o vínculo da perfeição. O que é vínculo? É como se fosse uma emenda, é como se fosse uma cola, alguma coisa que emenda. Vincular é colar, é juntar. É como se o amor fosse a massa corrida que reveste as imperfeições de uma parede cheia de buraco. Nós todos somos como paredes cheias de buraco. Temos defeitos, temos limitações, temos muitas coisas erradas em nós. Mas o amor é uma massa corrida que reveste tudo aquilo. É semelhante àquilo que Moisés falou no Salmo 90, né? Ele fala assim, seja sobre nós, Senhor, a tua graça. Recebe, Senhor, as obras nas nossas mãos. Né? Aceita as obras das nossas mãos. Mas assim, ele quer dizer, primeiramente, olhe pelo prisma da tua graça. É como a graça aqui está no lugar do amor, né? Ali quando Moisés fala com Deus. E ele fala assim, não olhe sem a tua graça para as nossas obras, porque as nossas obras são imperfeitas. E o Senhor não vai aceitar as nossas obras do jeito que elas são. São obras humanas. Mas quando o Senhor olhar pelo prisma da tua graça, o Senhor vai olhar as nossas obras graciosamente. E o Senhor vai aceitá-las. Não porque elas são perfeitas, mas porque tu és gracioso. E então é assim, o amor reveste, né, tudo isso. Então tenhais o mesmo amor, é um amor que cobre as nossas imperfeições. Depois ele fala, unidos de alma. No capítulo 1, 27, a gente já falou, encontramos como uma só alma. Né? Vejam que são textos que ele está meio que repetindo, né, do que ele já falou no capítulo 1, de 27 a 30. Mas ele repete agora, unidos de alma, quer dizer uma mesma disposição. Alma, quer dizer assim, como a alma que impulsiona a minha vontade, a minha disposição. Então ele fala assim, tenham a mesma disposição para o trabalho. Ou seja, vão trabalhar, mas com um único foco.
Vejam que tudo ele está levando para que a gente tenha uma só, um só, o mesmo. Ele está sempre unindo, ele está trazendo a gente para a mesma visão. Né? É igual aquilo que a gente falou domingo passado, quando estudamos de capítulo 1, de 27 a 30, que ele mostra ali como se fosse um time de futebol, um time, né, que joga em prol de vencer. E para vencer tem que fazer o quê? Fazer gol. O time de futebol, digo, né? Então, a mesma disposição, seja o goleiro, seja o zagueiro, seja o meio de campo, seja os laterais, seja o centroavante e os ponteiros, todos têm a mesma alma, uma mesma disposição e um único alvo. Qual é o alvo? Fazer gol. Todos trabalham em prol disso. Às vezes um diferente do outro, é lógico, o zagueiro trabalha de uma forma, o centroavante de outra. O goleiro, então, é bem isolado nisso. Mas todos têm o mesmo alvo, é fazer gol para ganhar. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Unidos de alma quer dizer uma mesma disposição para o trabalho e um único foco, um único alvo. É isso que ele está mostrando. E ele já falou qual é o alvo. Lutar pela fé evangélica, preservar a unidade da igreja e batalhar pelo nome de Cristo, acima de tudo. Depois, na sequência, ele fala, mesmo sentimento. Qual é o mesmo sentimento? Ele fala, um afeto mútuo, consideração mútua, um mesmo sentimento. Não tem como você colocar sentimento aqui de maneira humana. Como é que eu posso dizer assim? Isso a gente vai ver na conclusão de uma maneira mais detalhada. Paulo não está querendo dizer aqui o mesmo sentimento que sejam sentimentos humanos. Ó, tipo assim, vamos olhar para um membro da igreja, para o fulano, porque ele tem bons sentimentos. Vamos copiar ele nos sentimentos dele. Não é isso que Paulo está falando. Sabe por quê? Porque no versículo 5, e nós vamos estudar nessa noite, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então qual é o nosso modelo de sentimento perfeito? Cristo Jesus. Eu não estou olhando para homens, embora tenha homens que estão imitando Cristo. E se eles estão imitando Cristo, eu posso imitá-los. Não tem problema nenhum eles serem meus modelos. É importante termos modelos de carne e osso nesse presente século, para a gente ver que é possível a gente andar segundo Cristo, não segundo o homem. Isso é importante a gente entender. Então, ele está mostrando que esse mesmo sentimento não é originário dos homens, mas originário de Cristo. Mas foi comunicado aos homens, porque nós estamos em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, nós podemos viver tudo que Cristo viveu a nosso favor, entre nós como irmãos. Cristo nos deu, não para que a gente devolvesse para Ele. Nós não vamos poder comunicar tudo isso para Ele, porque Ele não deu para isso. Ele nos deu para que nós comunicássemos entre nós, aqui na horizontal. Acertei. Na horizontal. É assim que ele nos coloca, né? Para nós vivermos nessa mutualidade. Ai, que tonto. Então, e essa é a maneira com que Deus nos comunica as suas bênçãos. E assim a gente vai podendo nos relacionarmos uns com os outros, né? Mesmo sentimento é o que nos liga, que é o sentimento de Cristo. Qual é o sentimento de Cristo? O que ele comunica, e nós vamos estudar de novo nessa noite, nós já estudamos uma vez, e nós vamos repetir essa noite, se Deus permitir. É um dos trechos mais lindos das Escrituras. É a cristologia, pura e simples, dos versículos 5 até o versículo 11. Então, ele mostra que é o sentimento de Cristo. Ele fala basicamente, qual é o sentimento básico desse trecho? Chama-se humildade. A humildade ou a humilhação de Cristo. É muito lindo esse trecho, né? Agora, versículos 3 e 4, a gente vê que como isso se expressa na prática, através da humildade. Então, Paulo coloca algumas afirmações aqui. Como é que a gente pode viver? Ele quer dar exemplos. Como que é possível aplicar tudo isso? Pensar a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Então, o que é que ele coloca? Nada façais por partidarismo ou vanglória. O que significa isso na prática? Partidarismo quer dizer que é divisão. Partidarismo é aquilo que a gente vê na política hoje. O que tem na política?
O que é composto? A política é composta de vários grupos divididos entre si, chamados partidos. A igreja não tem partidos. A igreja é uma unidade. Aliás, nós lutamos em pluralidade por causa de uma unidade. Isso é lindo. Nós somos plurais. O governo da igreja é plural, mas lutando por uma singularidade. É lindo isso, né? A igreja não pode ser dividida e o governo da igreja tem que lutar para isso. É isso que Paulo está falando. Tem que lutar para preservar a unidade do Espírito, a unidade do corpo de Cristo. É essa a nossa luta, e não só dos líderes, de toda a igreja, nós não estamos vendo aqui. Então, partidarismo é isso, é divisão, é uma quebra de unidade. Não pode ter, não façam isso, é o que Paulo está falando. Não façam isso, não tenham partidos, não tenham preferências. Paulo lutou, foi duro com os coríntios, quando ele fala, quer dizer que agora vocês estão falando que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas? O que é isso? Não sois todos de Cristo? E mais do que isso, vocês não são de homens, vocês são de Deus. Vocês não pertencem a homens, vocês pertencem a Cristo. Ele é o Senhor da igreja. É isso que Paulo dá uma dura nos coríntios, né? Ele começa a falar dessa forma. Então, partidarismo, nada façais por partidarismo. É divisão. E também por vanglória. O que é que significa vanglória? Vanglória é a glória pessoal. É uma glória da pessoa. Não façam para a sua própria glória, mas façam as coisas para a glória de Cristo. É isso que ele quer dizer. Vanglória também significa orgulho. É achar-se acima dos outros, melhor do que os outros. Irmãos, ninguém é melhor do que ninguém na igreja de Cristo. Podemos ter funções diferentes, mas nenhuma das funções nos faz melhores ou mais gloriosos do que os nossos irmãos. E Jesus, nós estudamos com os homens terça-feira, vocês se lembram? Nós vimos que Jesus deu exemplo, lá em Lucas capítulo 22, né? Ele fala que aquele que quer ser o maior, seja como aquele que serve. Aquele que quer governar, que quer dirigir, seja igual ao que serve. E ele fala assim, porque dentre vós está aquele que realmente é o maior. Qual é o maior de todos ali? O próprio Cristo. Ele e unicamente ele, teria o direito de falar assim, eu sou o maior de fato, eu sou o Senhor. E vocês entendem bem quando vocês me reconhecem por Senhor, porque eu sou. E quando Jesus faz isso, não é vanglória, porque Ele é Deus. Ele é o único ser que poderia se dizer, eu sou o Senhor. Eu sou a própria glória. E ele fala, mesmo assim, sendo eu o Senhor, e eu sou, eu vim para servir, e não para ser servido. Foi o que ele explicou para os discípulos, né? Então é aqui a mesma coisa. Vanglória não leva a nada. Não achar que somos melhores do que os outros. Então isso tem que ser quebrado, esses sentimentos de partidarismo, de vanglória. Na sequência ele fala, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. De uma maneira positiva ele mostra agora. Então joga fora o partidarismo, joga fora a vanglória. E vivam assim, considerem cada um os outros superiores a si mesmo. Vamos analisar esse trechinho. Não quer dizer, irmãos, que seremos inferiores diante do Pai. Também não quer dizer o contrário, né? Eu tenho que me sentir inferior. Ah, o meu irmão é melhor que eu. Não, tira isso do teu coração. Se você não vai ser maior que o teu irmão, você também não vai ser menor. Nenhum de nós. Está igualado. É o que Paulo fala aqui. Vocês são todos iguais. Não se sintam inferiores. Ele não está dizendo, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não quer dizer superior em relação ao Pai, como melhores em relação ao Pai. Não é isso. Não quer dizer que seremos inferiores diante do Pai, pois somos todos iguais. Mas o que ele quer dizer então? Que cada um olhe as necessidades dos outros como mais importantes do que as suas próprias necessidades. Ou seja, joga fora o egocentrismo, joga fora o egoísmo e olha para o outro também. Considerem os outros com necessidades tão importantes quanto a sua. É isso que ele quer dizer aqui. Considerem os outros. Olhe para os outros também. Não fica olhando só para si mesmo. Saia de si. Olha para fora. Não fica olhando só para dentro, né? É isso que ele quer dizer. E ele fala, tendo em vista o que é propriamente...
Particularismo agora? Não, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Isso seria levar em conta que as necessidades dos outros devem ser também, vocês viram aí também? Quer dizer que a sua não vai ser negligenciada. Não é que nunca vão te atender nas suas necessidades, não é isso. Porque existe aí o termo também. Não tem em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, calma, gente. Todos nós vamos ser supridos em Cristo, no corpo de Cristo. Então ele quer dizer assim, levar em conta que as necessidades dos outros devem ser também consideradas. Também consideradas. Uma disposição de, aqui ele fala como se fosse uma disposição de ceder. Isso que eu achei bonito, estudando sobre esse ponto. Não tendo em vista o que é propriamente seu, é ceder. Ou seja, abrir mão, afrouxar. Esse afrouxar não é afrouxar em detrimento da verdade doutrinária. Não é isso que Paulo está falando. Não é em detrimento da verdade doutrinária. Não é que eu vou afrouxar e vou deixar o pecado correr solto na vida da igreja. Não. Nós temos que lutar contra o pecado, tanto em nós como nos irmãos. Nós temos que nos exortar mutuamente, não é mesmo? Não é essa a palavra de Deus? Nós temos que nos exortar mutuamente. Então, não é afrouxar em detrimento da verdade doutrinária, mas afrouxar a nossa vontade e interesses pessoais para preservar a unidade pela cruz de Cristo, que é o que ele vai aplicar depois, que nós vamos estudar nessa noite. Vai emendar a cruz de Cristo. E ele também coloca cada um. Ele fala no versículo 4 e no versículo 3 também, né, considerando cada um, versículo 4, não tenha cada um. Então, esse cada um nos mostra aqui que é uma luta pessoal, uma luta individual, particular, independente dos outros. Você olha para os outros irmãos e muitas vezes o irmão fala assim, eu não quero nem saber, eu não vou lutar mais. Eu não vou lutar pela unidade da igreja, eu não quero dar o perdão, ou eu estou com dificuldade de relacionamento mesmo, e eu vou ficar desse jeito, eu vou sentar em cima da minha razão, e parece que toda a igreja está errada e só eu estou certo. Irmão, individualmente, eu não preciso de nenhum de vocês para caminhar em Cristo, entre aspas, né? Nós somos um corpo, eu vou sofrer. O que Paulo quer dizer aqui é que esse relacionamento com Cristo tem que ser superior aos relacionamentos que outros irmãos não querem ter com Cristo. Se o irmão não quer ter esse relacionamento e andar em obediência a Cristo, eu não dependo dele para continuar caminhando a favor de Cristo. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Eu não estou querendo dizer que eu não dependo dos irmãos, que lógico, somos um corpo, e cada membro depende do corpo todo para sobreviver. Mas o corpo tem que estar na mesma visão, por isso que Paulo exorta lá na frente, tem o mesmo sentimento, a mesma visão, o mesmo amor, pensar a mesma coisa, a mesma alma, o mesmo espírito, né? E mesma disposição de trabalho. Então, se nós estivermos unidos nessa mesma disposição de trabalho, nós vamos manter a unidade. É isso que Paulo está querendo ensinar aqui, né? E para fechar esse segundo bloquinho, ou segunda parte, que é comunicando essas bênçãos entre nós, né? A gente precisa entender o seguinte, volta lá naquilo que Paulo começou a falar no capítulo 2, versículo 1, a gente leu agora há pouco. Só é possível em Cristo, pois é necessário sua poderosa graça, tanto para resistir e ficar firmes no dia mau, quanto para ceder dos nossos próprios achômetros, vontades e egocentrismo. Nós não conseguimos ceder, nós não conseguimos abrir mão, se não fomos operados através do Espírito de Cristo, porque nós não conseguimos abrir mão das nossas coisas, dos nossos achômetros e das nossas vontades próprias. Isso é um grande milagre que só Cristo pode operar em nós. Então, não é que eu vou ficar assim, de braço cruzado, então eu vou esperar Cristo operar em mim. Não, nós vamos estudar mais para frente, que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Ele opera em nós, tanto querer como realizar, mas eu não vou ficar de braço cruzado, eu vou trabalhar para isso.
Como é que eu faço para manter a unidade entre meus irmãos? Como é que eu faço para lutar pela fé evangélica? Como é que eu faço para entender que padecer pelo nome de Cristo é uma honra? Eu quero ter essa visão. Então eu vou trabalhar. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. É verdade. Se eu já estou em Cristo, então é possível. É possível. Se eu estou em Cristo, é possível eu ceder em prol da unidade da igreja. Não é em prol do meu irmão. É em prol da unidade em Cristo. Muitas vezes é ceder pelo irmão, porque ele está realmente andando no caminho em Cristo e eu preciso ceder um pouco aqui, outro cede um pouco ali, e é isso que Paulo também relata aos Colossenses, capítulo 3, ele fala de uma maneira linda, né? Ele fala, suportai-vos uns aos outros em amor. E esse suporte é tolerância. E como é que você tolera se você não quer abrir mão nunca da sua razão, que você pode abrir mão daquela razão que não vai afetar a glória de Cristo e nem a unidade da igreja? Às vezes você pode abrir mão. Às vezes você pode ceder um pouco. Então não podemos ser duros demais. Né? A Bíblia nos ensina, nós temos que ser maleáveis muitas vezes. E esse ceder é uma obra de Deus, que já temos em nós. Concluindo, vamos fechar? A unidade cristã só é obtida nas bases em que a Bíblia nos apresenta por meio daquilo que ela prescreve e mantida por seguirmos o exemplo de Cristo. E isso nós vamos ver mais em detalhes nessa noite, o exemplo de Cristo. Então a unidade cristã é só em cima daquilo que a Bíblia nos ensina. Essa é a nossa unidade. Em segundo lugar, a gente conclui o seguinte: nosso sofrimento e combates devem ser por Cristo e pela unidade da igreja, não por discórdia ou por amargura, nem por orgulho ou por vanglória. Nossa briga não é por nós mesmos. Nossa briga é pela unidade da igreja e pelo nome de Cristo. Essa é a nossa luta. Nós temos que lutar em prol disso, não em prol dos nossos próprios gostos e da nossa própria vontade, né? Terceiro lugar, a gente conclui que todos os crentes são capazes de pensar e agir positivamente neste combate. Todos os crentes. Pois todos, sejam novos ou antigos na fé, temos capacidade espiritual para lutarmos por esta unidade, simplesmente pelo fato de estarmos em Cristo. Irmãos, não significa que um crente novo, recém-batizado, não pode lutar pela fé evangélica. Não significa isso. Tudo isso que Paulo ensinou aqui não se aplica somente para os mais maduros da igreja. Não se aplica somente para aqueles que já têm 30 anos de caminhada com Cristo, que já leram a Bíblia 10 vezes e leem livros. Não tem nada a ver com profundidade teológica ou coisa semelhante. Não tem nada a ver com isso. Na Bíblia Genebra tem um comentário muito legal sobre isso, se os irmãos quiserem estudar, nesse mesmo trechinho. Lá embaixo diz que isso, em diferentes graus, é óbvio, né? Em diferentes graus, todos os crentes têm capacidade de lutar por essa unidade. O trecho fala sobre unidade. Então, todos nós temos condições de lutar por essa unidade. Alguns têm um grau um pouco maior do que outros, mas todos nós temos, sim, condições de batalhar pela unidade da igreja e dever de batalhar pela unidade da igreja. E por último, a conclusão, o apelo que Paulo faz, tendo o mesmo sentimento, isso que a gente já falou no início, e a gente vai completar aqui, tendo o mesmo sentimento quer dizer que o referencial é o sentimento de Cristo, que está lá no versículo 5, que nós não lemos ainda. Está no versículo 5. É o sentimento de Cristo, não os sentimentos pecaminosos, egoístas e orgulhosos dos homens. O nosso referencial de sentimento é Cristo. E a gente precisa aprender com Cristo. Como é que ele sente? O que quer dizer esses sentimentos? Quer dizer isso, né? Então, tendo o mesmo sentimento, não é o mesmo sentimento que o Juliano tem, que o César tem, o Marco Aurélio tem. Eu não vou copiar. Lógico, tem sentimentos nossos que batem, são comuns, né? São mais especialmente o que nós temos em comum em relação a Cristo. Iguais os sentimentos de Cristo. Como é que ele sente? E aí a gente vai copiar Cristo, imitar Cristo, né?
E por último, eu falei da frase de David Martin Lloyd Jones. Ele escreveu uma frase num dos seus sermões e eu queria falar para os irmãos. Ele diz sobre a unidade da igreja o seguinte. Ele diz assim: a unidade não é um fim em si mesma. A unidade não deve ser posta em primeiro lugar. A unidade não pode existir à parte da doutrina. Sem doutrina não existe unidade. A unidade tem como ponto de partida a regeneração. Estar em Cristo. Sem regeneração, sem nascer de novo, você vai batalhar pelo quê? Então precisa nascer de novo. Se nós somos crentes, é porque nós nascemos de novo. E nós fomos regenerados, e nós estamos em Cristo. Então aí nós vamos ter condições, capacidade de lutar pela fé evangélica e pela unidade da igreja. E o Dr. Martin Lloyd Jones, David Martin Lloyd Jones, termina dizendo o seguinte: sem tais elementos, unidade é coisa que não existe. Então o que é? Não precisa lutar pela unidade por causa da unidade. Nós temos que lutar por causa de Cristo. O nosso alvo é o nosso Redentor, é o nosso Senhor, o nome dele é que está em jogo. Em primeiro lugar, a unidade pode-se dizer que é secundária, é importantíssima, mas sem lutar por Cristo, ele é o nosso Senhor que merece a nossa honra e toda a nossa glória. Então é por ele que eu luto. E a unidade, então, não pode ser colocada em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o nome do Senhor, Cristo, né? E ela não existe sem a palavra, a doutrina. E ela não existe sem nascermos de novo. É incapaz, somos incapazes de praticá-la se não nascermos de novo e não estivermos em Cristo. Eu vou fechar agora, prometo que é verdade, que eu vou fechar, lendo o Salmo 133. Eu achei muito lindo. Vamos tentar tirar alguma coisa aqui do Salmo 133 em relação ao texto que Paulo colocou agora. O Salmo 133, só para a gente, eu vou ler ele aqui rapidinho, diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que quer dizer isso? Esse é um salmo lindo. Irmãos, esse salmo está dentro de um grupo de salmos chamado Cânticos de Romagem. É interessante, eu vou falar rapidinho, porque é importante a gente saber por que está escrito esses subtítulos aqui em cima. Alguns comentaristas dizem que esse título e subtítulo que tem antes do salmo, está escrito assim, antes do Salmo 133, acompanhe comigo. Está escrito: a excelência da união fraternal, é isso? Está escrito isso? E embaixo está escrito assim: Cântico de Romagem, de Davi. Bate, é isso mesmo? Então, algumas Bíblias não têm isso. Alguns comentaristas dizem que esse deveria ser o primeiro versículo do Salmo. Tem um Salmo que Abacuque escreve, no capítulo 3 de Abacuque. Vocês lembram do Salmo dele? É muito lindo é um cântico de Abacuque. E ele termina... E a expressão da maneira com que foi escrito o Salmo e para que foi escrito aquele Salmo, Abacuque coloca onde? No fim. Ele fala tudo aquilo, né, andar como a corça, altaneiramente, né, e ele fala assim, escrito para instrumentos de corda. E tinha que estar no começo do capítulo 3. Está no fim, não tem problema. Alguns salmos também colocam no fim. Mas aqui, por exemplo, o autor, aquilo lá que Abacuque escreveu, é ele que escreveu mesmo. Ele quis dizer assim, toquem para mim através da harpa. Né? Mas ele coloca no último versículo, no finzinho do salmo, do seu cântico. Aqui, esse trecho aqui, a excelência da união fraternal, cântico de romagem de Davi, é como se fosse a introdução, poderia ser quase como o primeiro versículo desse salmo. Foi escrito na Septuaginta, está lá. Então, provavelmente, isso aqui foi escrito mesmo lá originalmente, pelo próprio autor do livro de Salmos, que compilou todo o livro de maneira original. Então, cântico de romagem quer dizer cânticos das subidas. Agora, subir para onde? Isso aí parece que mais confunde do que ajuda. É lindo entender
que quer dizer o seguinte, eram cânticos, é um grupo de 15 salmos, começa no Salmo 120 e termina no Salmo 134. São 15 salmos que provavelmente eram cantados enquanto os filhos de Israel peregrinavam de suas tribos até o local de culto, quando eles caminhavam. E onde era o local de culto? Era o templo, a casa do Senhor. Nos Salmos, do 120 ao 134, ele chama de várias maneiras a casa do Senhor, né? Ele chama de templo, ele chama de casa do Senhor, ele chama Monte Sião, ou Jerusalém, a cidade santa, né? E eles são vários termos. Isso ficava onde? Num monte. Então, provavelmente, eles tinham que subir das suas tribos. Então, por isso que é cântico de romagem, ou romaria. É uma romaria, era uma peregrinação. Eles iam, as tribos se juntavam no meio do caminho e já começavam a adorar o Senhor ali. É como se a gente pegasse um ônibus, todo mundo junto, né? A gente morasse no mesmo bairro para vir para cá, para o salão. E a gente, no ônibus ali, a gente ia cantando juntos, né? E ali a gente ia adorando o Senhor, né? E cantando, né? Então, é mais ou menos isso, o Evandro na direção e todo mundo cantando ali dentro do ônibus, né? E a gente vinha adorando o Senhor, subindo para o monte, né? É um cântico de subida. É interessante, né? A gente entender, cântico de romagem, peregrinação, caminho. Eles estavam na estrada indo para a adoração, né? Então já cantavam no meio do caminho. 15 salmos, né? São como poesias saudosas e esperançosas, eles são poesias esperançosas, sabe de quem? De sem-tetos. Eles tinham as tribos dele como algo peregrino, passageiro, mas eles tinham uma outra pátria. Então eles sonhavam com aquela pátria. Por isso que eles falavam assim, Jerusalém era a expressão da glória celestial, o templo. Então eles subiam para lá, olhando para os céus. Eles já iam olhando mais para cima do que o templo, né? Então, eles eram quase como sem-tetos. Eles não estavam presos nas suas tribos, nas suas cidades natais, ou as cidades onde eles moravam. Eles estavam indo para o local de culto, sabendo que o local de culto era uma pequena expressão da glória que havia de vir, que era a nova pátria. E eles tinham essa esperança. Então, eram cânticos de sem-tetos, aguardando a nova pátria. E esse Salmo 133, que a gente leu, tem uma peculiaridade um pouco diferente dos outros salmos de romagem, porque ele fala da união entre os peregrinos. Ele fala da união entre os peregrinos. Ele mostra aqui nesse salmo aquilo que Paulo fala assim: façam isso, sejam unidos para minha alegria. Então, é quase como se Paulo falasse assim: eu sou esse Arão aqui, ó, eu sou esse sacerdote aqui. Quando vocês estiverem unidos, é como se vocês estivessem jogando óleo sobre a minha cabeça. E esse óleo vai escorrer pela minha barba. Acho que Paulo também tinha barba. E é muito bom ter barba. E assim, ia escorrer pela cabeça, pela barba, pela gola e por todas as vestes de Arão. E aquilo era muito, digamos assim, gostoso. Era algo muito, além de cheiroso, era muito gostoso. E o óleo tinha algo muito interessante. Esse óleo era produzido por vários elementos, ervas, óleos mesmos, e esse óleo de Israel, que era usado lá para a unção do sacerdote, era um óleo composto de muitas coisas que eram esmagadas e unidas. Então nós, quando estamos unidos, nós somos como esse óleo, esse bálsamo. A gente cantou semana passada, o bálsamo de Gileade, é o óleo de Gileade. Né? É como aquilo que cura, aquilo que refrigera, aquilo que dá prazer. Muito mais do que Paulo se encaixar aqui nesse Arão, nesse sacerdote, ou até como o orvalho que cai sobre o monte de Hermon e escorre pelo monte de Sião, é nós fazermos isso para a alegria de Cristo. Quando nós estamos unidos, nós estamos fazendo isso para a alegria do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Quando nós estamos unidos, e ele fala assim: que bom ver os meus filhos em união. Aqui vocês têm que
colocar Cristo como sacerdote aqui, que vai receber esse óleo como se fosse uma adoração da nossa parte. Nós vamos quebrar o nosso frasco de alabastro para poder derramar aquele unguento em Cristo, para a alegria do nosso Senhor. E como é que a gente faz isso? Aí Paulo explica lá, é lutando pela unidade da igreja. É assim que nós estamos adorando o Senhor, né? É uma maneira de exalar perfume. Então vejam, eu não sei se os irmãos ligaram aqui, ou se é coisa da tolice da minha cabeça, mas eu consegui ligar um pouquinho o Salmo 133 com a situação de Paulo. Ele fala, façam isso para a minha alegria. E a alegria daqui do salmista, ele não está falando dele mesmo, mas ele está falando de Arão, do sacerdote, que representa Cristo. Então, quando a gente está unido, nós estamos derramando óleo sobre a cabeça, a barba, as golas e as vestes de Cristo, o nosso Senhor, o nosso amado noivo. Nós estamos alegrando o coração dele. Amém?